Interlúdios 11. Novos ritmos. Eshonai acenou enquanto subia o pináculo central de Narak, tentando espantar o minúsculo espreno. Ele dançava ao redor da sua cabeça, emanando anéis de luz de sua forma, semelhante a um cometa. Coisinha horrível. Por que não a deixava em paz? Talvez não pudesse ficar longe. Ela estava vivenciando algo maravilhosamente novo, afinal de contas. Algo inédito há séculos. Forma tempestuosa. Uma verdadeira forma de poder. Uma forma fornecida pelos deuses. Ela continuou a subir os degraus, os pés estalando na armadura fractal, que lhe causava uma boa sensação. Já fazia 15 dias que mantinha aquela forma. 15 dias ouvindo novos ritmos. De início, se sintonizara a eles com frequência, mas isso deixara algumas pessoas muito nervosas. Ela recuou e se forçou a sintonizar-se com os ritmos antigos e familiares quando estava falando. Era difícil, pois aqueles antigos ritmos eram tão tediosos. Enterradas naqueles novos ritmos, cujos nomes ela havia de alguma forma intuído, podia quase ouvir vozes falando com ela, aconselhando-a. Se seu povo houvesse recebido tal orientação ao longo dos séculos, certamente não teria decaído tanto. Eshonai chegou ao topo do pináculo, onde os outros 4 a esperavam. Mais uma vez, sua irmã Venli também estava presente, e também em sua nova forma. Suas placas de armadura pontiagudas, seus olhos vermelhos, sua agilidade perigosa. Aquela reunião se desdobraria de modo muito diferente da anterior. Eshonai repetiu os novos ritmos, tomando cuidado para não os cantarolar. Os outros ainda não estavam prontos. Sentou-se, então arquejou de espanto. Aquele ritmo era como se sua própria voz estivesse gritando com ela, gritando de dor. O que era aquilo? Sacudiu a cabeça e percebeu que havia instintivamente levado a mão ao peito, nervosa. Quando a abriu, o espreno semelhante a um cometa escapou. Ela se sintonizou com a irritação. Os outros membros dos 5 fitavam-na com as cabeças inclinadas, 1 ou 2 cantarolando em curiosidade. Por que ela havia agido daquele jeito? Eshonai se acomodou, a armadura fractal raspando a pedra. Estava perto da bonança, o período chamado de pranto pelos humanos, e as grandes tormentas vinham se tornando mais raras. Isso havia criado um pequeno impedimento na sua marcha para ver todos os ouvintes receberem a forma tempestuosa. Houvera apenas uma tempestade desde a transformação de Eshonai, durante a qual Venli e seus eruditos haviam assumido a forma tempestuosa, junto com 200 soldados escolhidos por Eshonai. Não oficiais. Soldados comuns, do tipo que ela tinha certeza que obedeceria. A próxima grande tormenta estava a meros dias de distância, e Venli estava coletando seus esprenos. Já tinham milhares prontos. Era a hora. Eshonai fitou os outros membros dos 5. O céu limpo derramava luz solar branca e uns poucos esprenos de vento se aproximaram em uma brisa. Eles pararam ao chegar perto, então zuniram na direção oposta. Por que vocês solicitaram esta reunião? Perguntou Eshonai. Você tem falado de um plano, disse Davin, suas grandes mãos de trabalhador juntas diante de si. Tem contado isso a todos? Não deveria ter trazido esse assunto para os 5 primeiros? Sinto muito. Estou empolgada, só isso. Acredito, contudo, que agora devemos ser 6. Isso ainda não foi decidido, declarou o fraco e roliço Abronai. A forma copulatória era nojenta. As coisas estão indo rápido demais. Nós precisamos ser rápidos, replicou Eshonai em determinação. Só temos 2 grandes tormentas antes da bonança. Você sabe que os espiões dilataram. Os humanos estão planejando uma investida final contra nós, rumo a Narak. É uma pena que seu encontro com eles tenha ido tão mal, comentou Abronai em consideração. Eles queriam me contar da destruição que planejaram causar, mentiu Eshonai. Queriam se vangloriar. Foi o único motivo para se encontrarem comigo. Nós precisamos estar prontos para lutar com eles, disse Davin em ansiedade. Eshonai riu.
Um uso descarado de emoção, mas ela realmente a sentia. Lutar com eles? Vocês não andaram prestando atenção? Eu posso invocar uma grande tormenta. Com a ajuda, disse Shiva em curiosidade. Forma hábil, outra forma fraca. Eles deviam eliminá-las das suas fileiras. Você disse que não consegue fazer isso sozinha. De quanto outros precisa? Certamente os 200 que tem agora bastam. Não, nem de longe, replicou Eshonai. Sinto que quanto mais pessoas estiverem nessa forma, maiores nossas chances de sucesso. Gostaria, portanto, de propor que nos transformemos. Sim, concordou Shiva. Mas quantos? Todos. Davi cantarolou em diversão, achando que era uma piada. Ele parou quando o resto do grupo permaneceu em silêncio. Nós só teremos uma chance, declarou Eshonai em determinação. Os humanos vão deixar seus acampamentos de guerra juntos em um grande exército que pretende alcançar Nanak durante a bonança. Eles estarão completamente expostos nos platôs, sem abrigo algum. Uma grande tormenta nessa hora os destruiria. Nem mesmo sabemos se você pode invocar uma, disse Abronai em ceticismo. É por isso que precisamos do maior número possível de nós na forma tempestuosa, respondeu Eshonai. Se perdermos esta oportunidade, nossos filhos nos cantarão nas canções de maldição. Isso se viver o suficiente. Essa é a nossa chance, nossa única chance. Imagine os 10 exércitos dos homens isolados nos platôs, fustigados e sobrepujados por uma tempestade que nunca poderiam ter previsto. Com a forma tempestuosa, seríamos imunes aos efeitos da tormenta. Se algum homem sobreviver, podemos destruí-los facilmente. É tentador, admitiu Davi. Eu não gosto da aparência daqueles que assumiram essa forma, disse Shiva. Não gosto de como as pessoas clamam para recebê-la. Talvez 200 sejam bastante. Eshonai, qual é a sensação dessa forma? Questionou Davi. A pergunta era mais profunda do que parecia. Cada forma causava as próprias transformações. A forma bélica deixava uma pessoa mais agressiva. A forma copulatória deixava distraída. A forma hábil incentivava a concentração e a forma laboral a tornava obediente. Eshonai sintonizou a paz. Não. Aquela era a voz que gritava. Como havia passado semanas nessa forma sem perceber? Sinto-me viva, disse Eshonai em alegria. Sinto-me forte e poderosa. Sinto uma conexão com o mundo que devia ter experimentado desde sempre. Davi, é como mudar da forma opaca para uma das outras. É esse o nível de aperfeiçoamento. Agora que possuo esta forma, percebo que não estava totalmente viva antes. Ela levantou a mão e fechou em um punho. Podia sentir a energia percorrendo seu braço, enquanto os músculos se flexionavam, embora estivesse oculta sob a armadura fractal. Olhos vermelhos, sussurrou Abronai. Chegamos a esse ponto? Se decidimos fazer isso, talvez nós 4 devamos avaliá-la primeiro. Então falar se os outros devem se unir a nós, disse Shiva. Vene abriu a boca para falar, mas Shiva levantou a mão, interrompendo-a. Você já teve a sua chance, Vene. Sabemos o que deseja. Infelizmente, não podemos esperar, lamentou Eshonai. Se queremos encurralar os exércitos aletianos, vamos precisar de tempo para transformar todo mundo antes que eles partam em busca de Narak. Estou disposto a tentar, ofereceu Abronai. Talvez devamos propor uma transformação em massa para nosso povo. Não, falou Zune em paz. Ele era um membro de forma opaca dos 5 e estava sentado, encurvada, olhando para o chão adiante. Ela quase nunca falava. Eshonai se sintonizou com a irritação. Como é? Não, repetiu Zune. Não está certo. Gostaria que todos nós concordássemos, disse Davi. Zune, não pode ouvir a voz da razão? Não está certo, repetiu a forma opaca. Ela é opaca, disse Eshonai. Devíamos ignorá-la. Zune representa o passado, Eshonai, cantarolou Davi em ansiedade. Você não devia dizer essas coisas dela. O passado está morto.
Abronai juntou-se a Davi num ritmo de ansiedade. Talvez seja melhor pensar mais a respeito. Eshonai, você não fala como antes. Eu não havia percebido que as mudanças eram tão absolutas. Eshonai se sintonizou com um dos novos ritmos, o ritmo de fúria. A música tomou seu interior e ela se pegou cantarolando. Eles eram tão cautelosos, tão fracos. Fariam com que seu povo fosse destruído. Vamos nos reunir mais tarde, decidiu Davi. Tiramos um tempo para pensar. Eshonai, gostaria de falar com você a sós durante esse período, se concordar. Mas é claro. Eles se levantaram dos seus lugares no topo do pináculo. Eshonai andou até a beirada e olhou para baixo enquanto os outros desciam em fila. O pináculo era alto demais para se pular, mesmo de armadura fractal. Ela queria tanto tentar. Parecia que todas as pessoas na cidade haviam se reunido ao redor da base para esperar a decisão. Nas semanas de transformação de Eshonai, rumores sobre o que acontecera com ela e depois com os outros haviam permeado a cidade com certa mistura de ansiedade e esperança. Muitos a procuraram, implorando para receber a forma. Eles viam a chance que ela oferecia. Eles não vão concordar, disse Venli de trás quando os outros desceram. Ela falou em despeito, um dos novos ritmos. Você falou de modo agressivo demais, Eshonai. Davi está conosco, me informou Eshonai em confiança. Shiva estará também, com persuasão. Isso não basta. Se os 5 não chegarem a um consenso, não se preocupe. Nosso povo precisa assumir aquela forma, Eshonai, disse Venli. É inevitável. Eshonai percebeu que estava se afinando com a nova versão de diversão. Era zombaria. Ela se voltou para a irmã. Você sabia, não é? Sabia exatamente o que essa forma faria comigo. Você sabia disso antes de assumi-la também. Sim. Eshonai agarrou a irmã pela frente da túnica, então puxou-a para a frente, segurando-a bem apertado. Com a armadura fractal era fácil, embora Vayne resistisse mais do que deveria ser capaz, e uma pequena faísca de relâmpago vermelho correu pelos braços e pelo rosto da mulher. Eshonai não estava acostumada com tal força vinda da sua irmã erudita. Você podia ter nos destruído, disse Eshonai. E se essa forma tivesse feito algo terrível? Gritos em sua mente. Vayne sorriu. Como você a descobriu? Perguntou Eshonai. Não veio das canções. Há mais. Vayne nada disse. Ela encarou Eshonai e cantarolou em confiança. Precisamos garantir que os 5 concordem com esse plano. Para sobreviver e para derrotar os humanos, temos que estar nessa forma. Todos nós. Precisamos invocar aquela tempestade. Ela está esperando, Eshonai. Esperando e crescendo. Vou cuidar disso, garantiu Eshonai, soltando Vayne. Consegue reunir esperança o suficiente para transformar todo o nosso povo? Minha equipe está trabalhando nisso há 3 semanas. Vamos estar prontos para transformar milhares e milhares durante as 2 grandes tormentas antes da bonança. Ótimo. Eshonai começou a descer os degraus. Irmã, você está planejando alguma coisa. O que é? Como vai persuadir os 5? Eshonai continuou a descer. Com o equilíbrio e a força adicionais da armadura fractal, não precisava das correntes para se equilibrar. À medida que se aproximou do chão, onde os outros dos 5 estavam falando com o povo, ela parou uma curta distância acima da multidão e respirou fundo. Então, o mais alto que pôde, Eshonai gritou. Daqui a 2 dias, levarei todo mundo que desejar a tempestade e darei a eles essa nova forma. A multidão parou, seus cânticos interrompidos. Os 5 querem negar a vocês esse direito, berrou Eshonai. Não querem que vocês tenham essa forma de poder. Estão assustados, como caranguejos se escondendo em rachaduras. Eles não podem negar isso a vocês. É o direito de toda pessoa escolher a própria forma. Ela ergueu as mãos acima da cabeça, cantarolando em determinação,
e invocou uma tempestade. Era minúscula, uma mera goteira em comparação com o que esperava. A chuva cresceu entre suas mãos, um vento cortado por relâmpagos. Uma tempestade miniatura nas suas palmas, luz e poder, vento girando em um vórtice. Fazia séculos desde que aquele poder havia sido usado e, assim, como um rio que fora represado, a energia aguardava impacientemente para ser libertada. A tormenta cresceu tanto que fez tremular suas roupas, girando ao redor dela em um vórtice de vento, espocando relâmpagos vermelhos e uma bruma escura. Por fim, ela se dissipou. Eshonai ouviu a admiração sendo cantada por toda a multidão. Canções inteiras, não murmúrios. Eles estavam emocionados. Com esse poder, nós seremos capazes de destruir os aletianos e proteger nosso povo, declarou Eshonai. Já presenciei o desespero de vocês. Já ouvi vocês cantando em lamentação. Não precisa ser assim. Venham comigo para as tempestades. É seu direito, seu dever juntar-se a mim. Nos degraus atrás dela, vem-lhe cantarolou em tensão. Isso vai nos dividir, Eshonai. Agressivo demais. Abrupto demais. Vai funcionar, disse ela em confiança. Você não os conhece como eu. Abaixo, os outros membros dos 5 olhavam-na com raiva, com um ar traído, embora ela não pudesse ouvir suas canções. Eshonai marchou até a base do pináculo, então abriu caminho em meio à multidão, sendo acompanhada pelos seus soldados na forma tempestuosa. As pessoas saíram da frente, muitas cantarolando em ansiedade. A maioria dos presentes eram laborais ou hábeis. Fazia sentido. As formas bélicas eram pragmáticas demais para ficarem pasmas. Eshonai e seus guerreiros tempestuosos deixaram o centro da cidade. Ela permitiu que Vayne a seguisse, mas não lhe deu atenção. Enfim, se aproximou das casernas a sotavento da cidade, um grande grupo de edifícios construídos juntos para formar uma comunidade para os soldados. Embora suas tropas não precisassem dormir ali, muitos deles dormiam. A área de treinamento a um platô de distância estava ocupada com os sons de guerreiros aprimorando suas habilidades, ou, mais provavelmente, soldados recém-transformados sendo treinados. A segunda divisão, com 120 soldados, estava fora à procura de humanos adentrando os platôs intermediários. Batedores em pares de combate perambulavam pelas planícies. Ela lhes dera essa incumbência logo depois de obter sua forma. Já sabia que mesmo então que teria que mudar o funcionamento das batalhas. Queria todas as informações que pudesse obter sobre os aletianos e suas táticas atuais. Seus soldados ignorariam Crisálidas por enquanto. Não queria mais perder soldados naquele jogo mesquinho. Não quando cada homem e mulher sob seu comando representava o potencial da forma tempestuosa. As outras divisões estavam todas ali, contudo. 17.000 soldados no total. Uma força poderosa, de algumas maneiras, mas também muito poucos, em comparação com o que já haviam sido. Ela ergueu a mão fechada em um punho, e sua divisão tempestuosa chamou todos os soldados no exército ouvinte para que se reunissem. Os que estavam praticando deitaram suas armas e trotaram até ali. Outros deixaram as casernas. Em pouco tempo, todos haviam se juntado a ela. Está na hora de acabar com a luta contra os aletianos, anunciou Eshonai. Quais de vocês estão dispostos a me seguir para fazer isso? Um murmúrio de determinação espalhou-se pela multidão. Até onde podia ouvir, ninguém cantarolou em ceticismo. Excelente. Para isso, será necessário que cada soldado se una a mim nessa forma, gritou Eshonai, suas palavras sendo transmitidas através das fileiras. Mais murmúrios em determinação. Sinto orgulho de vocês. Mandarei a divisão tempestuosa registrar as palavras de cada um sobre essa transformação. Se houver alguém aqui que não deseje mudar, saberei pessoalmente. É a sua decisão, por direito, e não vou forçá-los. Mas preciso saber. Ela olhou para suas formas tempestuosas, que fizeram uma saudação e se separaram, movendo-se em pares de combate. Eshonai deu um passo atrás, assistindo enquanto eles visitavam cada divisão por vez.
Os novos ritmos vibravam em seu crânio, embora ela mantivesse distância do ritmo de paz com seus estranhos gritos. Não havia como lutar contra o que se tornara. Os olhos dos deuses estavam sobre ela com demasiada atenção. Ali perto, alguns soldados se reuniram, rostos familiares sob rígidas placas cranianas, os homens portando lascas de gemas trançadas na barba. Sua própria divisão, que outrora foram seus amigos. Ela não podia bem explicar por que não os escolhera de início para a transformação, escolhendo em vez disso 200 soldados de várias divisões. Precisaria de soldados obedientes, mas não de famosa inteligência. Tudo e os soldados da antiga divisão de Eshonai, eles a conheciam bem demais. Eles teriam questionado. Logo ela recebeu a informação. Dos seus 17.000 soldados, só um punhado recusou a transformação requerida. Aqueles que haviam declinado foram reunidos na área de treinamento. Enquanto contemplava sua próxima ação, tudo se aproximou. Alto de membros grossos, ele sempre usara a forma bélica, exceto pelas 2 semanas como consorte de Bila. Ele cantarolou em determinação, a maneira de um soldado para indicar uma disposição de obedecer ordens. Estou preocupado com isso, Eshonai. Tantos assim precisam mudar? Se não nos transformarmos, estamos mortos. Os humanos vão nos arruinar. Rhea continuou a cantarolar em determinação para indicar que confiava nela. Seus olhos pareciam contar outra história. Melu, das suas formas tempestuosas, retornou e fez uma saudação. A contagem acabou, senhora. Excelente, disse Eshonai. Informe as tropas. Vamos fazer o mesmo com todos na cidade. Todos? Indagou Tu de ansiedade. Temos pouco tempo, respondeu Eshonai. Se não agirmos, vamos perder a oportunidade de tomar ação contra os humanos. Temos 2 tormentas restantes. Quero que cada pessoa disposta esteja nesta cidade esteja pronta para assumir a forma tempestuosa antes que elas tenham passado. Quem não quiser fazer isso está no seu direito, mas quero que sejam reunidos para que eu possa saber como estamos. Sim, general, respondeu Melu. Use uma formação de batedores bem executada, disse Eshonai apontando para as partes da cidade. Movam-se pelas ruas, contando cada pessoa. Use também as divisões sem forma tempestuosa, para que seja mais rápido. Diga às pessoas comuns que estamos tentando determinar quantos soldados teremos para a batalha próxima, e garanta que nossos soldados estejam calmos e cantando em paz. Coloque as pessoas que não estão dispostas a se transformar no anel central. Envie aqueles que não estiverem dispostos para cá. Dê-lhes uma escolta para que não se percam. Vayne se aproximou enquanto Melu passava as instruções, enviando tropas para cumpri-las. Tude juntou-se de novo à sua divisão. A cada meio ano, eles faziam uma contagem para determinar seus números e ver se as formas estavam adequadamente balanceadas. De vez em quando, precisavam de mais voluntários para se tornarem copulatórios ou laborais. Com maior frequência, precisavam de mais formas bélicas. Isso significava que aquela tarefa era familiar aos soldados, e eles receberam as ordens com tranquilidade. Depois de anos de guerra, estavam acostumados a fazer o que ela dizia. Muitos apresentavam a mesma depressão que as pessoas comuns expressavam, só que, para as tropas, ela se manifestava como sede de sangue. Eles só queriam lutar. Provavelmente avançariam diretamente contra os acampamentos humanos e contra as tropas 10 vezes maiores se Eshonai ordenasse. Os 5 praticamente me deram isto de bandeja, pensou ela, enquanto os primeiros dissidentes começaram a fluir da cidade, escoltados pelos soldados dela. Durante anos fui a líder absoluta dos nossos exércitos, e cada pessoa entre nós com qualquer indício de agressividade foi me entregue para ser um soldado. Trabalhadores obedeceriam, essa era a sua natureza. Muitos dos hábeis que não haviam sido transformados ainda eram leais a Vayne, já que a maioria aspirava a ser erudita. Os copulatórios não se importariam, e os poucos opacos teriam cérebros embotados demais para se oporem. A cidade era dela. Teremos que matá-los, infelizmente, comentou Vayne, assistindo aos dissidentes sendo reunidos.
Eles estavam todos aglomerados com medo, apesar das canções tranquilizadoras dos soldados. Suas tropas serão capazes de fazer isso? Não. Eshonai balançou a cabeça. Muitos resistiriam se fizéssemos isso agora. Vamos ter que esperar todos os meus soldados sejam transformados. Então eles não terão objeções. Isso é descuidado, disse Vayne em despeito. Pensei que eles fossem leais a você. Não me questione, retrucou Eshonai. Eu controlo essa cidade, não você. Vayne se calou, mas continuou cantarolando em despeito. Ela tentaria tomar o poder de Eshonai. Era uma percepção incômoda, assim como a do quão profundamente a própria Eshonai desejava estar no controle. Ela não era assim, nem um pouco. Eu não faço essas coisas. A batida dos novos ritmos cresceram na sua mente. Ela deixou de lado tais pensamentos enquanto um grupo de soldados se aproximava, arrastando uma figura que gritava. Abronai, dos 5. Ela deveria ter imaginado que ele causaria problemas. Conseguia manter a forma copulatória com facilidade demais, evitando suas distrações. Transformá-lo seria perigoso. Ele tem controle demais sobre si mesmo. Enquanto os soldados da forma tempestuosa o arrastavam até Eshonai, os gritos dele a fustigavam. Isso é um ultraje. Os ditames dos 5 nos governam, não a vontade de uma única pessoa. Não podem ver que essa nova forma, a está controlando? Vocês todos perderam a cabeça? Ou pior? Aquilo era desconfortavelmente próximo à verdade. Coloque-o com os outros, disse Eshonai, gesticulando na direção dos dissidentes. E o resto dos 5? Eles concordaram, disse Melo. Alguns estavam relutantes, mas concordaram. Vá e pegue Zune. Coloque-a com os dissidentes. Não confio que ela vá fazer o necessário. O soldado não questionou enquanto arrastava a Bronai para longe. Havia talvez 1000 dissidentes no grande platô que compunha a área de treinamento. Um número aceitavelmente pequeno. Eshonai. A canção estava afinada em ansiedade. Ela se virou quando Tudy chegou perto. Não gosto do que estamos fazendo. Que estorvo. Havia se preocupado que ele dificultasse as coisas. Ela o pegou pelo braço, puxando-o de lado. Os novos ritmos se repetiam em sua mente enquanto seus pés na armadura esmagavam as pedras. Quando estavam longe o bastante de Vayne e dos outros para ter um pouco de privacidade, ela virou Tudy para olhar nos olhos. Desembuche, pediu ela em irritação, escolhendo um dos velhos ritmos familiares para ele. Eshonai, disse ele em voz baixa. Isso não está certo. Você sabe que não. Eu concordei em mudar. Todos os soldados concordaram. Mas não está certo. Você discorda que precisamos de táticas novas nesta guerra? Perguntou Eshonai em determinação. Estamos morrendo aos poucos, Tudy. Precisamos de novas táticas, mas isso... Tem algo errado com você, Eshonai. Não. Eu só precisava de uma desculpa para uma ação tão extrema. Tudy, faz meses que penso em algo assim. Um golpe? Não um golpe. Uma mudança de foco. Estaremos condenados se não mudarmos nossos métodos. Minha única esperança era a pesquisa de Vayne. A única coisa que ela conseguiu foi essa forma. Bem, preciso experimentar usá-la. Fazer uma última tentativa de salvar nosso povo. Os 5 tentarão me deter. Eu ouvi você clamando sobre como eles só falavam em vez de agir. Ele cantarolou em consideração. Ela o conhecia bem, contudo, para sentir quando ele estava forçando um ritmo. A batida era óbvia demais, forte demais. Eu quase o convenci. São os olhos vermelhos. Incuti nele e em alguns dos outros da minha própria divisão um medo excessivo nos nossos deuses. Era uma pena, mas ela provavelmente teria que fazer com que ele e seus outros antigos amigos fossem executados. Vejo que não está convencido, comentou Eshonai. Eu não sei, Eshonai. Parece algo ruim.
Vou explicar melhor depois. Não tenho tempo agora. E o que você vai fazer com esses aí? Indagou Tude, indicando com a cabeça os dissidentes. Parece que você está prendendo todo mundo que não concorda com você. Eshonai, você percebe que sua própria mãe está entre eles? Ela se sobressaltou, procurando e encontrando sua velha mãe sendo guiada até o grupo por duas formas tempestuosas. Não o tinham nem consultado Eshonai a respeito. Será que significava que eram obedientes demais, seguindo suas ordens independentemente de qualquer coisa? Ou estariam preocupados que ela fraquejasse porque sua mãe se recusara a mudar? Ouvia sua mãe cantando uma das antigas canções enquanto era guiada. Você pode vigiar esse grupo, disse Shonai para Toad. Você e seus soldados de confiança. Colocarei minha própria divisão encarregada dessas pessoas sob sua liderança. Dessa forma, nada acontecerá com eles sem que você concorde. Ele hesitou, então assentiu, cantarolando em consideração de verdade dessa vez. Ela o deixou partir e ele trotou até Bila e alguns dos outros da antiga divisão de Shonai. Pobre, crédulo Tude, pensou ela enquanto ele assumiu o comando da guarda dos dissidentes. Obrigada por se unir ao grupo tão voluntariamente. Você lidou bem com isso, elogiou Vane, quando Eshonai caminhou de volta até ela. Pode controlar a cidade por tempo bastante para a transformação? Facilmente, respondeu Eshonai, assentindo para os soldados que vieram entregar relatórios. Só se certifique de que pode entregar os resplendos apropriados e nas quantidades apropriadas. Pode deixar, respondeu Vane em satisfação. Eshonai pegou os relatórios. Todo mundo que havia concordado estava reunido no centro da cidade. Era hora de falar com eles e fornecer as mentiras que havia preparado. Que os 5 seriam reintegrados depois que os humanos fossem derrotados. Que não havia motivo para preocupação. Que tudo estaria perfeitamente bem. Eshonai adentrou a passos largos uma cidade que agora era dela, flanqueada por soldados na nova forma. Ela invocou sua espada para causar um impacto, a última que seu povo possuía, pousando-a no ombro. Andou até o centro da cidade, passando por edifícios derretidos e barracos construídos com carapaças. Era um milagre que houvesse sobrevivido às tempestades. Seu povo merecia coisa melhor. Com o retorno dos deuses, eles teriam coisa melhor. De modo irritante, levou algum tempo deixar todo mundo a postos para seu discurso. Um grupo de cerca de 20 mil pessoas em formas não bélicas era uma visão impressionante. Olhando para elas, a população não parecia tão pequena. Ainda assim, era apenas uma fração dos seus números originais. Os soldados fizeram com que todos se sentassem, prepararam mensageiros para levar as palavras dela para os que não estavam perto o bastante para escutar. Enquanto ela esperava as preparações, ouviu os relatos sobre a população. Para sua surpresa, a maioria dos dissidentes eram trabalhadores. Eles deveriam ser obedientes. Bem, o número maior era de idosos, aqueles que não haviam lutado na guerra contra os aletianos. Aqueles que não haviam sido forçados a ver seus amigos sendo mortos. Esperou junto da base do pináculo até que tudo estivesse pronto e subiu os degraus para iniciar seu discurso. Mas parou quando notou Varanes, um dos seus tenentes, correndo em sua direção. Ele era um dos que havia escolhido para a forma tempestuosa. Subitamente alerta, Eshonai se sintonizou com o ritmo da destruição. General, chamou ele em ansiedade. Eles escaparam. Quem? As pessoas que a senhora havia separado, que não queriam se transformar. Eles fugiram. Bem, vão atrás deles, disse Eshonai em despeito. Não conseguirão ir muito longe. Os trabalhadores não serão capazes de saltar abismos. Só chegarão até onde as pontes permitirem. General, eles cortaram uma das pontes, então usaram as cordas para descer até o fundo do abismo. Fugiram pelas fendas. Então estão mortos de qualquer maneira, disse Eshonai. Haverá uma tempestade em 2 dias. Eles serão pegos nos abismos e morrerão. Ignore-os. E os guardas? Interpelou Vane em despeito, abrindo caminho aos empurrões até ficar ao lado de Eshonai.
Por que eles não estavam sendo vigiados? Os guardas foram com eles, respondeu Varanes. Eshonai, tudo estava liderando aqueles. Não importa, cortou Eshonai. Você está dispensado. Varanes recuou. Você não está surpresa, disse Vayne em destruição. Quem são esses guardas que estão dispostos a ajudar seus prisioneiros a escapar? O que você fez, Eshonai? Não me desafie. Não me desafie, repetiu Eshonai, agarrando a irmã pelo pescoço com uma manopla. Se me matar, você vai arruinar tudo, disse Vayne sem uma gota de medo. Eles nunca seguirão uma mulher que assassinou a própria irmã em público. E só eu posso fornecer os esplêndidos que precisa para essa transformação. Eshonai murmurou em ritmo de escárnio, mas a soltou. Vou fazer meu discurso. Ela deu as costas para Vayne e subiu para dirigir-se ao povo.